Cowboys, sejam bem-vindos a mais um Ilha de Tagueados. Estou aqui com o seu gestor de tecnologia, Felipe Melo. Sou eu, mais uma vez. Bora? Mais pergunta aí, vamos responder, vamos ajudar a galera. Vamos que vamos. É isso aí. Galera, lembrando que esse conteúdo aqui... Jabá! Jabá sim. Link aqui do Prime, você garantir 7 dias grátis. Tá no comentário fixado ou na descrição, beleza? Vamos à primeira pergunta, Fiozão. Que essa é sobre GA4. Eu acho que essa vai ser a primeira e única, porque é uma pergunta, hein? Exatamente. Como eu converto um evento do Universal para o GA4? Então, vamos lá, vamos começar. Começar do começo. Sim. Eu acho que converter não é a melhor palavra. Você vai recriar esse evento no GA4. E a forma com que o GA4 entende um evento é bem diferente da do GA3. Então, por exemplo, aquela estrutura padrão de categoria, ação e rótulo, ela já não existe mais. Categoria, ação, rótulo e valor. Exato. A valor a gente costuma não usar tanto, mas tá lá. Enfim, o GA4 não. Ele tem você vai criar um evento, ele tem uma chave primária que é o Event Name, se eu não me engano. Exatamente. E a partir disso você pode colocar outros parâmetros personalizados ali da forma que você entender. Então muda a estrutura principalmente. Então a gente tem uma estrutura onde a gente sai da anatomia, categoria, ação, rótulo, valor e vai para um que tem Event Name e parâmetro. Então a primeira coisa que você tem que entender é isso, que você tem que migrar. Só para poder trazer um pouco mais de contexto, dentro da estrutura categoria, ação e rótulo, existia não uma ciência, mas uma definição do Google para dizer, olha, é melhor que você faça dessa maneira. É porque tipo, todo mundo fazia do jeito cagado mesmo, mas dava para você fazer de um jeito um pouco mais estruturado. Então o campo categoria, ele representava um conjunto de elementos da interface, da UI que você queria medir. Por exemplo, o header. A ação definia qual era a ação que esse usuário estava fazendo na interação. Viu um formulário, clicou, visualizou uma página, scrollou para a página. Exatamente. Então, nesse caso, definia a ação de fato que o usuário estava utilizando. E o rótulo era utilizado como maneira de você ranquear o posicionamento dentro dessas opções que o usuário interagiu. Então, eu vou trazer até um exemplo aqui para você poder a gente converter isso junto aqui num cenário onde a gente tem um header e a gente quer medir o clique dentro desse header. Então, eu teria lá a categoria header, ou seja, o elemento da interface, que é o header, a ação, clique, e o rótulo seria o texto. O texto. Para a gente poder saber qual é o texto que foi mais clicado. E aí, como que eu migro isso para o GA4? Por exemplo, eu vou pegar essas informações de categoria e ação. A gente aqui estamos cagando regra, a gente está fazendo assim. Exato, a gente está fazendo assim. Então, eu pego a categoria e junto com a ação. Então, um evento desse tipo ficaria header clique, e o label, que seria o rótulo, eu passo como um parâmetro separado. E aí tu coloca qual nome nesse parâmetro? Nesse caso eu coloco header, clique, e aí o rótulo que aparece, eu coloco ele como label mesmo. Eu crio uma dimensão personalizada chamada label para poder trazer essa informação. Uma coisa que eu vou acrescentar aí para o parceiro que perguntou isso, eu não sei se com essa explicação ele entendeu isso como uma dificuldade. E eu já falei essa mesma frase em outros podcasts aqui, mas eu vejo, na verdade, como uma oportunidade, porque pensa que tu sai de um universo onde você só tem 3 campos para preencher e às vezes tu tem coisa pra cacete para colocar ali dentro. Então, dependendo da tua necessidade, você pode colocar outros campos, de fato, que fazem sentido. Sei lá, exatamente. Um nome, um valor, enfim. Você não precisa agregar tudo dentro de um rótulo com vários trecos mexidos. Exatamente. E aí você tem, assim como você tinha dentro do evento do GA Universal, como passar a dimensão personalizada, só que nesse caso, como se fosse tudo dimensão personalizada. Perfeito. Né? E aí, só pra gente não esquecer, Fio, é bom lembrar que a gente tem limitações também sobre quantidade de propriedades personalizadas dentro do GA4. Então, são 25 para propriedades do usuário, e 25 dimensões personalizadas. Então fique de olho para você não ultrapassar nenhum desses limites, né? Sim, é isso. Tipo, você tem a possibilidade de sair criando lá, mas use isso com parcimônia. Exatamente. Fechou? Então, vamos para a próxima pergunta, Fusão. E aí essa daí eu vou dar pra gente poder trazer mais conteúdo para a galera. A pergunta é a seguinte: posso utilizar o TMs em app? E aí eu queria que você trouxesse um pouco do overview. Primeiro, o que é um parâmetro UTM e como que ele funciona no web, para depois a gente falar sobre o do app, beleza? Então vai lá. Sim. Vamos lá, UTM são os parâmetros que a gente utiliza para identificar melhor as campanhas, tudo mais que você faz ali em termos de anúncio para o teu site. A gente tem 3 parâmetros que são aí, vamos colocar os principais, o source, o medium e o campaign. E além disso a gente tem outros 2 que são o content e o turn. Então, o source, ele diz respeito à origem, né? A origem daquele anúncio específico. Pensa numa campanha Dia dos Pais. Exato, aí você quer fazer vamos botar que você vai fazer uma campanha no Google. O teu source vai ser Google, ponto. O medium é a mídia que você está utilizando, no exemplo que a gente está dando seria CPC, né?
que é o anúncio no Google Ads. E aí o campaign é especificando aquela campanha que você está fazendo, você vai dar um nome nela, por exemplo, Dia dos Pais. No caso do term, é a palavra-chave que você utilizou para aquele anúncio, e o content é uma forma ali que você pode dividir um pouco, né? Imagina que você está fazendo um teste AB. Aí você vai, de repente, no content, você vai colocar a versão... A copy. Você pode colocar a copy, exato, a imagem que você utilizou. Você pode utilizar para você definir qual é a arte. É uma forma que você tem de separar. Arte. Tipo, às vezes você está fazendo a mesma origem, mesma mídia, mesma campanha, mesmo e até a mesma palavra-chave, só que você quer mais um campo ali para separar. Exatamente, exatamente. Então, assim, só para a gente desmistificar um pouco sobre como que fica no app, porque assim, primeiro a gente tem os parâmetros em comum, tá? Então, o primeiro parâmetro em comum entre o Android e o iOS é o Application ID. Ele vai ser adicionado como um ID. Então, esse parâmetro é o parâmetro que ele define qual é o ID daquele aplicativo. Esse é comum para Android e iOS, já que eles têm essa diferença. Segundo, aí entra o Campaign Source. E aí dentro do Android, ele utiliza a mesma base de UTM. O único parâmetro que você tem a mais é o AID, que é o Ad Network, que é qual a rede que você está fazendo aquele anúncio. E aí já no iOS, aí não, no iOS a gente tem uma puta diferença de parametrização. Porque assim, primeiro, ele pede o ID, que é em comum com o Android, ele traz o Campaign Source, mas ele chama esse Campaign Source como outro nome. Ele não chama de UTM Source, ele vai chamar como CS, CM, CN, sacou? Então ele muda a maneira com que ele vai computar essa informação. E ele traz também o Ad Network, fora as parametrizações automáticas que ele utiliza. Então quando você for utilizar o URL Builder para a versão app Android ou iOS, você vai ter uma mudança no link que vai ser gerado. A configuração é basicamente a mesma, mas o link é gerado com parâmetros diferentes, tendo em vista essas duas plataformas que são diferentes, beleza? Melhor possível. Exatamente. Então é isso, galera. Mais um conteúdo do Ilhas Tagueadas para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Maravilha. Link no comentário fixado ou na descrição. Até a próxima. Tamo junto. É isso. Valeu!